Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Hoje vocês já estão no 8º dia, mês de agosto, orando pelo mês de agosto. E nós estamos lá em Mogi Guaçu, nós estamos no 7º dia, então um dia atrasado, né? Hoje eu deixei o Anderson com a Andréia lá, eles ficam aí, se vira aí, que eu estou indo lá, juntamente com o pastor Eduardo lá. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Está no primeiro livro primeira carta de João, no capítulo 2, versos 27. 1 João 2, 27. O ventilador tem hora que é uma benção lá para a Bíblia, né? 1 João 2, 27. Todos acharam? Tá. Diz assim a palavra de Deus: E a unção que vos recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fala conosco nesta noite abençoada. Hoje é o 8º dia, meu Deus, que a tua igreja está orando. Ó Deus, o Senhor não é o Deus que será, mas o Deus que é. O Senhor já está lá no mês de agosto preparando os caminhos, meu Pai. Ó Deus, e se haver momentos difíceis, sabemos que o Senhor estará presente, passando junto com cada um, Pai. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Unção, né, pastor? A maioria das pregações fala um pouco. Uma unção, ela é muito importante a gente saber o que é unção. A unção, amados, ela é a capacitação divina dada pelo Espírito Santo, sabe? No Antigo Testamento, ela vinha sobre medida, essa unção, a cada um. Era conforme os projetos, para aquilo que Deus, né, queria fazer, ele derramava a unção sobre pessoas, né? O primeiro na Bíblia a ser ungido foi Balael. Balael foi aquele que Deus o capacitou, né? Era um artesão, Deus o capacitou para fazer a arca da aliança e os utensílios do templo, né? Era coisa difícil, não era fácil, porque Deus, ele, como na sua perfeição, aquilo que ele pediu para fazer tinha que ser perfeito. Os irmãos lê o livro de Êxodo, o livro de Levítico, ali onde vai falando da construção do tabernáculo, os irmãos vão vendo que Deus era um Deus detalhista, um Deus que queria perfeição. Mas como achar alguém para fazer uma arca que era revestida de ouro, né? Para fazer o altar do sacrifício, para fazer o candelabro, a pia, propiciatório, né? Então, tinha que ter sabedoria para fazer isso. E Deus escolheu ele e derramou a unção sobre ele. E a unção, ela é tão importante sobre as nossas vidas, né? Que os irmãos têm uma ideia, Deus tirou um rei do trono e colocou num mato para virar bicho, porque não tinha unção. Mas tirou também um lá do mato e fez ele assentar como rei de Israel, o rei Davi. Era derramado sobre sacerdote, para aquilo, para o propósito de Deus. A unção, muitas vezes ela vem, ela é determinada também para objetos lá do tabernáculo, né? Os objetos também recebiam unção, porque havia um propósito sobre eles. Era uma simbologia que mais tarde, hoje, que no Novo Testamento em Cristo ia se cumprir. Então havia uma separação. A unção também, ela tem esse resultado, separação, né?
Então, no Antigo Testamento, era escolhido as pessoas. Hoje, às vezes, né, naquela época, lá era derramado óleo. Presta bastante atenção nisso. Às vezes, na igreja, pastor, é derramado óleo sobre o diácono, pessoas que é separado para diácono, separado para presbítero, para pastor, né? É algo público, uma declaração pública que aquela pessoa está sendo separada, o ato de derramar o óleo. Assim também era no Velho Testamento. Se derramava o óleo, declarando que aquela pessoa estava separada para aquilo que era separado. Mas quem unge é Deus. Quem faz a separação é Deus. Sabe? No Antigo Testamento, não era escolhido. Era Deus quem mandava. Né? Deus falou para Samuel, vai à casa de Jessé. Né? Você, lá tem um rei que eu já escolhi, segundo o meu coração. Né? Você vai lá e vai ungir ele como rei de Israel. Então era ungido. Às vezes, hoje a gente unge, e nem sempre, às vezes, a pessoa é escolhida por Deus. Porque a unção vem no coração. O óleo simplesmente é uma atitude pública, mas a unção ela vem dentro, ela vem no coração, ela vem na pessoa, e é algo de Deus. A unção vem de Deus. Né? Você é ungido de Deus. Né? Deus te separou, te escolheu você lá no boteco. Deus te separou, você longe dele. Deus te chamou, te ungiu. Separou e chamou você para a sua obra. Né? E aqui, nós vemos aqui João falando isso, 2,27. E a unção que você recebeste dele fica em vós. Ele está falando de uma unção coletiva, porque há unção que é derramada para certas coisas, que é chamado de dons, para a edificação da igreja. Mas, amados, deixa eu entrar aqui no... Deixa eu pausar aqui. No Novo Testamento, a vinda do Espírito Santo, né? Está lá em Atos 1:8. E ele nos consagrou ali e nos capacitou. A ordem de Jesus para eles não sair de Jerusalém, até que do alto recebesse poder. Porque a pessoa sem a unção de Deus, sem a capacitação de Deus, ele não consegue fazer a obra de Deus. Eu quero dizer para você, você vai estar aqui hoje, você vem adorar a Deus, você se entregou a Deus, porque Deus te ungiu como o eleito dele. Deus fez essa unção em você, sabe? Olha só, um dos que foi ungido por Deus foi Jesus. A própria palavra Messias significa ungido. Olha só, vamos ver aqui um versículo aqui. Ele foi ungido para ministrar. Em Lucas 4:18, você consegue colocar lá para mim? Lucas 4:18, a Bíblia vem dizer isso. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aleluia. Né? Isaías 10:27. 10:27 aqui é uma profecia sobre Jesus. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Aqui, Jesus foi ungido com unção de libertação. Né? Para tirar das cadeias aqueles que estavam presos, que somos nós. Né? Estavam presos pelo pecado. Por isso que ele disse em João 8:32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes até muita gente está perguntando aí, libertará do quê?
Israel estava esperando ser liberto das nações, dos povos que até hoje oprimem eles. Né? Mas Jesus estava falando do pecado. Porque o homem era escravo do pecado. Sabe? O homem, ele domina o ar, domina o mar, domina as coisas, mas diante do pecado ele se arrasta. Ele se encurva diante do pecado. Amém? Isso é uma verdade. O pecado nos atrai. O pecado é chamativo, pastor. O pecado, ele é contagioso. Mas a verdade nos libertou do pecado. Né? Hoje nós temos força para dizer não ao pecado. Hoje nós temos o Espírito de Deus que mora em nós, que nos capacita, a unção de Deus que nos capacita a dizer não para o pecado. É diferente de antigamente, né? Então nós estamos aqui hoje por causa dessa unção. Que Deus nos ungiu. Por isso que ninguém viria aqui se não fosse essa unção, Guilherme. Ninguém viria. Sabe? Porque para vir, quando é para fazer outras coisas, nossa, é um ânimo, né, pastor? Meu Deus do céu. Outro dia lá na igreja, lá, tinha uma mulher lá que para levar ela na igreja precisava da carona. A mulher para todo lado, pastor. Todo lado. Né? Ia para o centro, mas para ir na igreja tinha que dar carona para a mulher, senão não ia. Falamos, chega. Né? A igreja é como Davi diz em Salmo 122, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Graça é isso, é prazer, é alegria. Né? É quando a gente sente no coração o prazer de estar na casa de Deus. Estamos cansados, estamos fatigados, o dia foi difícil, mas não vemos a hora de vir adorar a Deus, de vir buscar a Deus, porque sabemos que isso é muito melhor. Às vezes eu já vi pessoas dizer, ó, a lei era muito mais difícil que a graça. Engana-se. Na lei era assim, olho por olho, dente por dente. Né? A pessoa pagava na mesma moeda, era cruel. Aquilo era externo. Aí veio Jesus e falou, né? Se alguém te ofender, te der um tapa na face direita, oferece a outra. Se alguém te obrigar uma milha a andar com ele, como era uma lei romana que havia, né? Se o soldado romano encontrasse alguém, ele tinha por obrigação de carregar os fardos do soldado por uma milha. Jesus falou, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Né? Abençoai aqueles que vos maldizem, bendizei a todos. Isso é fácil? Não é fácil. Porque o ser humano, a graça, ela vai contra a natureza humana. Ela bate de frente conosco, irmão. Ela bate. Sabe? Por isso que era para estar lotada a igreja, era para estar cheio. Porque Deus é bom. Deus só tem bênçãos para nós. Mas quando se fala naquilo que vai contra a nossa natureza, muitos viram as costas, muitos não querem, porque é difícil. Sabe? Quando a pessoa ouve alguém falar mal dele, qual a atitude dele? A atitude humana é essa. Ele falou, deixa ele. Jesus falou, ora por ele. Orai por aqueles que vos maldizem. Né? Então, a pessoa, a palavra de Deus, ela nos modela. Ela nos aperfeiçoa. Aquela parte humana, a parte que nos serve para Deus, a palavra ela vem para isso, para nos modelar, para nos levar à vida eterna. Aleluia. Então, amados, olha, Jesus, todo crente, quando recebe a sua conversão, quando ele é convertido, ele recebe esta unção. Ele tem uma identidade de sacerdote. Ele é povo eleito e sacerdócio real. 1 Pedro,
2 e 9 e 10, coloca aí para mim, fazendo um favor. Primeira carta de Pedro, 2, 9 e 10. Pedro vai dizer assim: mas vós sois geração eleita. Olha que bênção. Olha que privilégio ser eleito por Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nos chamou das trevas. Então Deus nos chamou para anunciar as boas novas. Não podemos ser egoístas. Às vezes a gente converte e a gente, estou salvo, tá bom. Não, amados. O Espírito de Deus, a unção de Deus nos leva a pregar o Evangelho. O desejo de ver vidas transformadas aí fora. Tem pessoas sofrendo muito aí fora. Pessoas chegando ao suicídio. Né? Pessoas desesperadas. E nós, às vezes, somos egoístas. Nós conhecemos a fonte, mas não queremos dar de beber para aquele que sofre. Sabe? Não queremos chamar para a luz. Às vezes nós perdemos oportunidades de falar de Jesus para certas pessoas. E Deus vai cobrar de nós isso. Deus vai cobrar. Né? Eu não marquei aqui, eu não sei o versículo, mas eu acho que é Jeremias, capítulo 3, que fala: olha, se você não falar para o ímpio, para se converter do seu caminho, eu requererei o sangue dele da sua mão. Está escrito isso. Então, às vezes no trabalho, em algum lugar, a gente tem oportunidade de falar. Outro dia, eu sempre quando tenho oportunidade de falar para alguém, eu já falo. Falo, olha, com Jesus é céu, sem Jesus é inferno. Né? Com Jesus, você vai encontrar com Deus. Sem Jesus, a ausência de Deus vai ser total do lado de lá. Eu falo direto, porque se eu não tiver uma oportunidade de ver a pessoa, eu limpo a minha mão. Né? Porque é o que a Bíblia diz. Então, amados, a conversão, em 1 Coríntios 1 e 21, coloca aí para mim. 2 Coríntios, melhor. 1 e 21 e 22. 1 Coríntios 1, 21 e 22. Amanhã o pastor Marcos vai estar aqui, né? Ei, pastor Marcos. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Os irmãos sabem o que é penhor, né? Penhor, quando a gente quer fazer um empréstimo, a gente vai lá na Caixa Econômica lá e tem um carro, uma joia, né? Deixa lá empenhorado e leva o dinheiro. Aí quando vai pagar, a gente pega de volta, não é assim? O Espírito de Deus é o nosso penhor, aleluia. Cristo deixou ele em nós, mas um dia ele virá buscar. Um dia ele vai nos requerer. Aquele é o dia do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo disse: a trombeta vai soar, aleluia. Nós ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está chegando esse momento, amados. Está chegando esse momento. Nós estamos vendo os sinais, a preparação para a vinda do anticristo. Isso é um sinal que o arrebatamento está perto, porque o arrebatamento antecede a vinda do anticristo. A Bíblia diz que o anticristo não se manifesta porque há um que o retém, até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo de Deus, que está na igreja. A Bíblia diz que ele vai subir. Né? A igreja vai subir e o Espírito Santo vai junto. Aí sim o anticristo vai manifestar. Mas
Ele só não manifesta agora porque o Espírito de Deus, porque a igreja de Deus está nessa terra. Mas está chegando o momento. Está chegando o momento. Quando nós ouvirmos o chofar, né? Os judeus chamam de chofar, soar, tocar. A igreja vai embora, vai encontrar com o Senhor, o nosso mestre, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O propósito e feito da unção é dar poder e autoridade espiritual para nós. Sabe? Na unção há poder e autoridade. Jesus mesmo disse: eu vos dou poder para pisar sobre todo o mal. Nós temos poder para curar, sabe? Nós temos poder para libertar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso depende da fé, sabe? Tem que ter fé. Olha só, lá em Marcos 16 e 15, coloca aí para mim, no seu nome do irmão. Júlio, foi a oração de ontem, né? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só o que ele diz agora, pode mudar. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. A unção de poder e de autoridade. Outro dia eu estava falando lá na igreja, lá, se não fala na memória, domingo, que tem tanto crente que atribui esse sofrimento ao diabo. Olha o que o diabo fez na minha família. Olha o que o diabo fez na minha vida. Amados, João diz assim: aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Nós somos blindados pelo sangue de Jesus, pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe? Nós somos blindados. Ah, pastor, mas por que está acontecendo isso comigo? Deus te modelando. Deus te ajeitando, preparando. Tem muito sofrimento, pastor Eduardo. Às vezes, a gente não tem consciência disso, mas tem certas coisas que acontecem na nossa vida que não são boas, que às vezes servem para a nossa salvação. Pode ter certeza disso. Às vezes, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou todo dia na igreja, eu oro, eu jejuo. Oh, meu Deus, você é santo assim mesmo? É santo, não tem erro. Às vezes a pessoa acha que ela é a última bolacha do pacote. Nós somos pecadores. Deus precisa nos modelar. Deus nos precisa ajeitar para conquistar a eternidade. Às vezes a gente acha tão bom. A gente olha para a gente acha que somos a pessoa melhor do mundo, né? Mas os outros, olha, hein, pastor? Tem tanto defeito, né? Nós somos perfeitos. E Deus precisa trabalhar, quebrar o orgulho, sabe? Às vezes a pessoa pede isso para Deus: Senhor, quebra esse orgulho, sabe? E a pessoa acha que Deus vai chegar aqui, vai enfiar a mão e vai arrancar. Não. Deus vai colocar pessoas na tua vida, vai colocar situações na tua vida para te quebrar, sabe? Eu não tenho paciência, mas eu gostaria, Pai, que o Senhor desse paciência. Ele não vai dar aqui no seu coração. Ele vai colocar pessoa para te dar trabalho. Ai, pastor, tem muito isso, né? Pessoas para te dar trabalho, para você aprender a ter paciência. A minha mulher, nossa, antes dela se converter, ela achava que ela podia fazer tudo, pastor. Tudo que era problema, ela, antes da gente casar, ela já tinha os filhos, 2 filhos, e ela trabalhava de noite, ela trabalhava de dia para sustentar os filhos, criou os filhos sem pai, sabe? E lutava daqui, lutava dele, achava que era, né? O bam. Até um dia que o filho dela envolveu com droga. O filho dela envolveu com droga, e ela fez de tudo para tirar esse menino da droga. E começou com carinho, dar presente para ver se ia.
Mas não. Aí depois surrou o moleque, castigou o moleque e nada, o moleque nada. Aí até que um dia que ela reconheceu que ela não podia nada sem Deus. Sabe? Sem Deus ela não podia nada. Aí ela se rendeu a Cristo. Sabe? E esse rapaz, ele foi batizado há 3 anos. Foi 3 anos que ele foi batizado. Então nós não somos nada sem Jesus. Esse é o mal do ser humano. É isso que eu estava falando do orgulho aqui. Então, Deus às vezes coloca situações na sua vida. No caso dela, foi para a salvação dela. No caso dela, foi salvação. E ela, até hoje mesmo, ele estava lá em casa, lá, né? Estava numa igreja que chama Assembleia de Deus, Glória do Senhor. Ele era obreiro lá. Rapaz, se viu livre das drogas. Mas ela teve que amargar uma dor muito difícil, por anos. Muito difícil. O rapaz era traficante. O rapaz esteve envolvido até em roubo. Aquilo lá para ela era morte. Mas precisou passar por isso. Se não tivesse passado por isso, estava tudo. Né? Então a Bíblia diz: dai graças em tudo. Em tudo. Não é só as situações boas, não. Situações difíceis também. Temos que aprender que é Deus trabalhando em nós. Aleluia! Aleluia! Então é poder e autoridade para vencer desafios e derrubar gigantes. Coloca para mim Salmos 92, versos 10. E derrubar gigantes. São desafios em nossa vida que vêm, né? Mas a unção de Deus está sobre nós para vencer. A unção de Deus prevalece em nós para passar. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Aleluia. Deixa eu colocar aqui. Só ver a hora, né, pastor? A hora anda, né? A unção de Deus também é para edificação. Capacita a servir a Deus. A adorar a Deus. E a proclamar o seu nome. Sabe? A servir. É o que eu falei aqui. Ninguém estaria aqui se não fosse essa unção. Talvez estivesse no boteco, né? Antes de eu me converter, gostava do botequinho. Estava no boteco, na frente de uma novela, confortável, se joga lá no sofá, afinal, trabalhou o dia inteiro, está cansado, né? Mas você está aqui, você venceu isso, porque você foi ungido para servir. Sabe? Foi servir. Você foi ungido para adorar a Deus. Nunca entre em oração diante de Deus sem primeiro adorar na beleza da sua santidade. O pastor falou aqui, né? Nós fomos chamados para isso, nós viemos à existência para isso, para adorar a Deus. E conseguimos isso quando nós temos essa unção. Os irmãos veem aí alguém aí fora adorar a Deus? Né? Nós adoramos porque nós temos a unção dele. Aleluia. E a proclamar o seu nome. Porque nós sabemos que nele há esperança, que nele há salvação. Nós sabemos que nele há mudança de vida. Aleluia. Transformação. A unção de Deus traz isso. Primeiro, uma alegria sobrenatural. A alegria de Deus, do Espírito, ela não está condicionada a situações. Sabe? Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe de onde ele escreveu essa carta? Da prisão. Ele estava preso.
E é chamada, Filipenses, é chamada a carta da alegria. Olha que contraste. A carta da alegria ser escrito de uma prisão. Não era uma prisão igual essa de hoje, não. Era uma masmorra gelada, fria. Paulo estava sozinho. Mas ele dizia, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria sobrenatural, que o momento que você estiver passando, problema com o teu filho, no teu casamento, na tua família, problema financeiro, sabe? O semblante cai, a tristeza vem, mas no teu coração tem que ter essa alegria. A alegria que você tem a unção de Jesus na tua vida. A unção aonde a tristeza não pode invadir. A alegria sobrenatural. Mudança de vida. Às vezes, eu fico triste, às vezes, que dentro da igreja, às vezes pessoas batizam, pessoas se diz convertidas, mas a gente não vê mudança de vida nela, pastor. As velhas práticas continuam. Eu vou dar uma dica nos irmãos. Eu estou vendo muito hoje com esse negócio de internet é um problema. Toma cuidado, amados, com músicas mundanas. Tá? Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente. Senão, sabe por quê? Às vezes eu vejo posts de pessoas crentes com músicas mundanas no fundo. Eu acho que se você colocar uma música mundana no fundo, pastor, você pode cantar ela. Não é? E essas músicas muitas vezes têm origem no candomblé, na umbanda. Né? Outro dia eu ouvi uma reportagem que eu acho que é de uma faculdade, colocaram uma música lá, adolescente, os formando, era adolescente. Oh, mas teve um maior brigueiro, porque a música que colocaram lá, parece que chama Helicóptero. Se os irmãos quiserem pesquisar, mas que letra que tem essa música, é pura pornografia. Teve uma briga na faculdade, porque ninguém aceitava aquilo lá. Olha o tipo de música, sabe? Mas tem tantos louvores bonitos, tem tantos hinos bonitos para se colocar. Às vezes a gente está caindo nisso, e isso entra no coração. Preste atenção. Esse dia nós estávamos fazendo uma campanha lá que chama Cura Interior. Terminamos ela. E eu falava disso. O ser humano tem contato nesse mundo com os nossos sentidos. São simples. Audição, visão, ouvido, né? Tudo que esse sentido nos traz na nossa mente, aqui na nossa mente é o lugar de triagem. De tudo que nós vemos, ouvimos, tocamos. Aqui nós fazemos uma triagem. O que desce para o coração e o que nós descartamos. E aqui também, o diabo trabalha aqui também. Sabe? Então, nós somos bombardeados a todo momento pelos nossos sentidos. Mas nós temos que saber o que nós colocamos no coração. Porque se nós colocarmos coisas que não são boas no coração, descer para o coração, sabe? Um dia, menos dia, vai se manifestar na nossa vida. Porque o coração é o centro da nossa vida. Aquilo que tiver aqui, nós vamos praticar. Jesus mesmo falou, né? A boca fala porque o coração está cheio. Nós fazemos aquilo que está no coração. Então temos que tomar cuidado com essas músicas de pornografia, sensualidade, de duplo sentido. Ouvir louvores, adoração a Deus. Né? Os limpos de coração que verão a Deus. Né? Mudança de vida e de atitude. Sabe? Aonde vamos, o que tocamos, o que vemos. Jesus disse assim, ó, se teu pé te escandalizar, corta ele. É melhor você entrar na vida coxo do que ter os dois pés e ser lançado no inferno. Onde você está indo? É claro que isso é figurativo. Aonde você está colocando o teu pé?
em lugar que não devia ir, né? É em lugar que não devia estar. Se teu olho te escandalizar, arranca ele. É melhor você entrar na vida cego do que ter os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. O que nós estamos vendo? A Bíblia diz que o olho, ela é a porta do corpo, da nossa vida. Hoje está difícil, né? Isso aqui, ó, internet. Né? Mas nós temos o poder dado pela unção do Espírito de Deus para tirar. Né? Às vezes vemos, podemos parar, temos que rodar. Nós temos que ver coisas que edificam, que seja para a glória de Deus. Salmo 103, 3. Não colocarei diante dos meus olhos o mal. Sabe? Amados. Sabe, essas coisas são coisinhas às vezes. Né? Jesus disse que as raposinhas que danificam a vinha, elas vêm com o broto. Se conseguiam subir com o broto, estragava a planta. E são essas coisas mínimas. Sabe? Resíduos às vezes, que nós pegamos do mundo e trazemos para a nossa vida, para o nosso coração. Tem que ser tirado. Tem que ser, a unção de Deus tem que trabalhar em nós para as boas obras. Aleluia. 2 Coríntios 2:17. Deixa eu correr um pouco aqui. 2 Coríntios 2:17. Aliás, é 5:17, irmão, perdoe. 2 Coríntios 5:17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz também, não conformeis com este mundo. Né? Não é para conformar. Hoje nós estamos vendo muitas igrejas trazendo o mundo para dentro. Sabe? E às vezes os crentes estão indo atrás, estão indo, amados, ainda que todo mundo for, nós temos que andar na palavra de Deus. Amém? Coloca aí para mim também Romanos 6:1. 6:1 e 2. Hoje é sábado também, né, pastor? Eita, essa festaiada até desnorteia a gente, né? Olha só, amados. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Não viveremos nele. O pecado para nós é coisa impossível para o cristão, tá bom? A plenitude da unção vem com o conhecimento da palavra de Deus. A importância de conhecer a palavra de Deus. De saber o que é que nós cremos. Por que nós fazemos isso? Por que fazemos aquilo? Pedro fala assim, olha, estejam preparados para responder a qualquer que te perguntar qual é a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão? Sabe? Qual é a razão? Um dia lá na igreja eu estava falando ainda, e tem muitas pessoas que não têm certeza da salvação. Estão dentro da igreja e não têm certeza da sua salvação. Pode isso. Sabe? Se a gente vai pregar o evangelho, como que a gente vai pregar alguma coisa que a gente não sente, que a gente não tem certeza? Aí alguém falou, mas como que eu tenho certeza da minha salvação? É simples, pela palavra. Aquele versículo mais famoso que tem, revela bem isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5:24, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E são números e inúmeros versículos aqui. A salvação é Cristo. Você tem Cristo? Você tem a vida eterna.
João, ele fala isso, quem tem o Filho tem a vida eterna. É na pessoa de Cristo. Não é numa igreja, não é no pastor, não é, é na pessoa de Jesus. Amém? O conhecimento, João 2,20. João 2,20 diz assim: disseram, pois, os judeus em 40 dias, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. E levantarás em 3 dias. Pode rodar. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quanto, pois, ressuscitou dos mortos, e seus discípulos lembraram de que lhe dissera isso, e creram no quê? Na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Né? E na palavra que Jesus tinha dito. Então, isso me faz lembrar daqueles 2 discípulos que desciam para Emaús. Eles largaram Jerusalém, era o 3º dia já. Eles não tinham visto Jesus, só um boato que Jesus tinha ressuscitado, mas o semblante deles caiu, o desânimo bateu, e eles estavam voltando para trás. Sabe? Estavam voltando para trás, para uma aldeia chamada Emaús, estava mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. Era o 3º dia, mas eles tinham andado com Jesus. Eles tinham ouvido que Jesus falar que ia ressuscitar, né? Mas não creram, estavam voltando para trás. E não precisou Jesus se manifestar no meio deles, se revelar a eles, para que eles voltassem novamente de Emaús para Jerusalém. Aleluia. E deixa eu ver aqui mais palavra. Eu oro primeiro, né, pastor? A unção flui com obediência e fé. Obediência. Sabe, amado? Às vezes eu já vi pessoas falando assim, o maior das coisas é o amor. Não. O amor, ele é maior que a esperança e a fé. Né? Maior que o amor é a obediência. Porque ama quem? Obedece. Sabe? Ama quem obedece. Perdoa quem? Obedece. Sabe? O tal do perdão é tão difícil para o ser humano. Tão difícil. Às vezes a pessoa quer esquecer, pastor. Ele acha que perdão é esquecer. Isso é amnésia, não é perdão. Tem coisas, amados, que a gente, mágoas, às vezes, coisas que as pessoas fazem pra gente, que a gente vai carregar pro resto da vida. São marcas que a gente vai carregar sim. Vai lembrar sim. Sabe? Mas nós vamos perdoar, porque Jesus mandou perdoar. É um esforço grande, mas que é sobre a unção, o trabalho do Espírito Santo. O ser humano tem dificuldade. Se não for a unção de Deus, ele não consegue fazer isso. Lá na igreja mesmo tem uma pessoa lá que falou que o irmão dele saiu da igreja e nunca mais voltou, porque por causa de um irmão ter ofendido ele, e esse irmão já até morreu. Ele já até morreu. Sabe? Então, e a pessoa ama também quando ela obedece. Jesus mandou amar o inimigo. É fácil amar o inimigo, ô Guilherme? Aquela pessoa que ó, desce a lenha, prejudicou financeiramente, que calúnia, faz o fuxico lá na empresa. É fácil? Não é fácil, amado. Não é fácil. Somente com a unção de Deus. Né? Na obediência. E a fé. É a fé. A fé é a nossa ligação com Deus. A oração é a comunicação. A fé é aquilo que nos leva. É 2 palavrinhas. No Velho Testamento só tem uma vez essa palavra. Em Abacuque. Só uma vez. Mas em toda a Bíblia ela é demonstrada. Então ela nos liga. Ela que nos leva. Traz Deus a nós e nós a Deus. E por ela que nós chegaremos no céu.
Paulo diz que a salvação é pela fé. Amém? João disse, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A unção também, ela deve ser guardada, não deve ser guardada, mas deve ser vivida e compartilhada. O sorriso do cristão, a alegria do cristão deve contagiar pessoas. A mudança, a transformação, sabe? Às vezes nós queremos salvar a nossa família, mas às vezes estamos tanta coisa, não demonstramos a alegria de Cristo em nós, que a pessoa será contagiada por aquilo que ela vê. O nosso testemunho é maior que muitas pregações, que muitas palavras. Entrar dentro de casa, tem alguém que quer salvar a família, mas nunca falou de Jesus dentro de casa, nunca orou pelos seus. O testemunho, então, pelo amor de Deus, né? Pessoa briguenta, ranzinza, pessoa chata. Então, o brilho de Cristo tem que brilhar em nós, dentro de casa, para que haja ânsia de salvação, sede de salvação naqueles que estão sedentos por Cristo, aleluia. A unção de Deus é a capacitação do Espírito que transforma o crente num agente de libertação, serviço, permitindo cumprir o propósito de Deus. Amados, eu vou encerrar por aqui já, tá? Mas a unção está sobre nós, a unção de Deus. A unção de transformação, de mudança. A presença de Deus em nós. Sem essa presença não existiria igreja. Sem essa presença não existiria transformação. As igrejas são cheias de pessoas, ex-drogado, ex-bebum, ex-prostituta, por causa do poder da unção de Deus. Hoje, são pessoas que estão no rádio, na televisão, nas esquinas, pessoas que estão em todo canto, dizendo, eu era assim, mas Jesus mudou a minha vida. Eu era um drogado, era um traficante, mas Cristo me transformou. Aleluia! Aleluia! Eu quero encerrar aqui já, e que Deus abençoe cada um de vocês, e que a unção sobre essa igreja continue mais e mais, em nome de Jesus. Amém.